Agora continuando ainda no futebol, o Rufo, eu quero que você divida aqui com a gente, que eu adoro escutar essas histórias, que você presenciou jogos do Pelé na Vila Belmiro, mesmo sendo corintiano. Sim. Né? Você via confrontos de Santos e Corinthians, só Santos e Corinthians? Não, ou só você Santos via... e Corinthians. Só Santos e Corinthians. Eu só ia à Vila pra ver e você quando o Corinthians jogava lá. Então devia sofrer bastante nessa época. Não, só né? sofria. Só sofria. O que eu sofri na minha infância, tu sofreu na tua. Não, cara, essa época porque eu, Santos, como santista, eu sofri muito com o Corinthians na década de 90. Cara, a Copa de 70, se não me falha a memória, a seleção era, eu acho que Botafogo e era o Santos. Isso aí, a base dos dois. Cara, né? esses dois. Quando a seleção foi campeã, eu peguei o meu irmão, Luiz Adolfo, aqui no ombro, eu morava na rua Tolentino Filgueiras. Opa, pertinho de casa. Eu nasci na rua Pasteira e depois mudei para a rua Tolentino Filgueiras. Eu nasci num hospital em Santos que não existe mais, era a Casa Anglo-Americano. Sim. Ficava na Washington Luiz, acho que esquina com Azevedo Sodré, uma dessas aí. Mas enfim, eu fui correndo, porque meu pai tinha falado, estavam chegando em corpo de bombeiro, e eu acenei para os caras no balcão do Parque Balneário. Que também tem uma história muito triste, né? A destruição do Parque Balneário, era uma briga do Erasmo Dias com o Atier Jorge Cury. Ali foi uma briga política e destruíram um patrimônio de Santos que era absurdo, né? Sim. Eu acho que eu comparava o Parque Balneário com uma bolsa de café. Eu acho que eram os dois maiores Praça da Independência, né? Mas eu acho que esses eram os grandes patrimônios que a gente tinha como santista, nascido em Santos. Isso. Tem que sempre frisar. Tem que colocar legenda, Alba. Tem que colocar legenda. Não, tá certíssimo. Mas era legal ver jogo. Era muito legal, era muito tranquilo. Meu pai sempre levava convidados e tinha um truque muito grande. O meu pai não era santista, mas o porteiro não sabia quem era meu pai. O que meu pai fazia para levar os convidados dele na tribuna do jogo de Santos? Sempre chegava algum político ou alguma pessoa do café do interior. Ele punha terno e gravata, ia em qualquer uma das recepções, tinham 3 caras atrás dele e ele falava, tão comigo, e entrava. Esse tão comigo, nunca mais... Eu já usei isso uma vez e deu certo em Interlagos, mas tão comigo é espetacular. O cara que fala tão comigo para um porteiro... Com confiança. Porra, ó, tão comigo. O cara fala, claro, doutor, entendeu? Não sabe quem é o cara, mas um tão comigo de gravata e terno num jogo de futebol, isso é credencial, né, cara? Então... Cara, era espetáculo. Eu hoje lembro com mais emoção do que a época. Sim. Porque na época eu saía puto do campo. Né? Me arrependia de ter ido ver aquele jogo. Hoje eu lembro com uma memória espetacular. E o Pelé, isso é uma coisa que vale colocar também. Eu cheguei a ver jogos dele no Cosmos, nessa época, um pouco antes e tal. E eu vi ele mais... Isso é uma coisa que deixa a gente triste. O Emerson já falou isso também. O ídolo brasileiro, Alba, ele é muito mais... respeitado e reconhecido fora do que aqui no Brasil. Mas muito mais. Eu tive a oportunidade de sair algumas vezes com o Pelé na rua, em Nova York. Cara, campeão, gritavam o nome dele, era uma coisa fora do normal. E a mesma coisa com o Emerson, até hoje. Você entra num templo sagrado do automobilismo, que é em Indianápolis, cara, ele é ovacionado. E aqui no Brasil você vê o que falam dele. O cara quebrou, teve problema... Teve com a gente no Pânico, Alba contou até essa história, mas é isso, eu via, então nessa época em Santos, eu via, mas não tinha essa loucura pelo Pelé, tinha loucura pelo time. Ou seja, o Pelé, claro, não dá para falar isso, seria uma heresia, não era mais um, né? Ele era o craque, mas não era o único cara ovacionado. A torcida do Santos empurrava literalmente aquele time, eu até me arrepio, cara, e não sendo santista. Então hoje me traz à memória muita coisa legal que eu vi do Santos jogar na Vila, né? E depois conheci alguns jogadores da outra época, que era Rubens Feijão, uma turma que tinha um nome essa época, os meninos da Vila, não sei se foi depois disso. Também e acontecia a mesma coisa. Então eu vejo que a Vila, como o Pacaembu pra gente, ela era uma casa do Santista, mas uma casa assim, aconchegante do Santista. Isso hoje que eu não gosto lá no Itaquerão. Eu gostava mais de ver jogo no Pacaembu, não sei se vocês chegaram a ver jogos no Pacaembu. Sim, opa! Era muito mais legal do que ver naqueles mega estádios como Allianz, né? Essa coisa toda grande e tal. Mas a Vila... ela tinha essa coisa da proximidade. Eu não sei se vocês conheceram, era um primo meu de Santos, é um primo que era de outro casamento, eu chamo de primo ainda, o Tubarão. Ouviu falar do Tubarão, não? Não. Eu escutei uma vez uma história do Luxemburgo, absurda. O Tubarão, ele não ficava, Márcio Ungaretti.
ele não ficava atrás na arquibancada, ele ficava na grade, não tem mais aquela grade, mas ele ficava na grade atrás do banco do Santos, gritando e zoando os caras o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro. Um dia o Luxemburgo, técnico do Santos, o Santos estava ganhando, o Tubarão começou a gritar de novo, o Luxemburgo saiu do banco, foi lá atrás, porra, Tubarão, nós estamos ganhando, porra. Assim, só pra você ver o cara o nível. Então, essa proximidade do torcedor com os jogadores, com o técnico, é legal, parecia... Cara, se você tirasse o alambrado, era um campo da várzea, porque era muito próximo. Sim. Hoje está tudo muito distante. Como é muito distante, a Fórmula 1. A Fórmula 1, na época que eu cobria, Gabriel, eu cobria a Fórmula 1 de 86 a 99, indo a todas as etapas e todas as temporadas. A gente tinha muita proximidade dos pilotos, muita proximidade das equipes, você conversava com os caras. Hoje é impossível, você não chega nem perto. E eu, como fotógrafo, então, pior ainda. Você fica atrás de uma gradinha, te dão uma credencial de vez em quando para você entrar. A gente ficava do lado dos caras, fazia fotos legais. Hoje não, a FIA ela criou um pool de fotógrafos dela em cada região e só esses caras podem chegar próximo. E eu vejo no futebol a mesma coisa. A primeira camisa que eu ganhei, no Pacaembu, meu tio era amigo do roupeiro do Corinthians. E eu entrei isso em 74, 75, Vladimir, camisa 6. Eu entrei no campo e eu vi um cenário que hoje você não vê mais, mas também isso é muito legal. Tinha mais poesia, que era a época, por exemplo, de Cândido Garcia, de Faustão como repórter de campo. Caramba! Era um emaranhado de fio, não sei se já viram imagens Sim. disso. Absurdo, esses caras não sei como que faziam, porque os caras invadiam o campo, todos os repórteres com muito fio, e conseguiam falar com os caras no campo. Hoje o repórter não entra mais no campo, então dava meio tempo, um pouco antes de começar, aquela invasão toda. E eu assisti um jogo inteiro atrás do gol. Para mim isso foi um prêmio por conta do roupeiro. Terminou o jogo, eu corri para o meio do campo e pedi uma camisa do Vladimir. Até agradeci ele pessoalmente no lançamento do livro do Thiago Berrache. Ah, legal. Ele estava lá. O cara, ele tirou a camisa e me deu no campo, porque a gente... que é torcedor, você não quer aquela camisa que você compra na lojinha e pega autografa. A que o cara usou, né? Essa é legal. Então eu tinha essa camisa autografada pelo Vladimir. Então eu vejo essa mesma poesia que eu via, que existia no futebol, claro, não, é profissionalismo, patrocinadores e tal, mas de qualquer maneira perdeu a poesia. Tanto a Fórmula 1 quanto o futebol, para mim, perderam. E mais uma poesia que perdeu. Você não viu um jogador trocar de camisa tão fácil. Você viu o Ademar da Guia nascer e morrer num Palmeiras. Ah, né? legal, sim. Você viu o Ribelino, a gente ficou puto quando foi pro Fluminense, mas de qualquer maneira, eram caras que ficavam uma década inteira num time e pela camisa, não trocava de um Palmeiras para um São Paulo nunca. O cara podia até para outro estado, não sei se vocês lembram disso, mas hoje não. Hoje não existe esse amor pela camisa, existe o amor pelo contrato. Né? Mas enfim, eu tô criticando muito aqui, daqui a pouco olha o que vai acontecer, ó. Aqui, ó, já, eu vou estar Aqui, ó. Aqui, ó. Já vou estar aqui, ó. Né? Eu tenho que ler o livro antes e falar essas coisas aqui. Mas, ô Rufo, a gente Isso tudo porque a gente ia falar de automobilismo aqui. Né? Não, mas, eu achei incrível e eu preciso fazer essa pergunta pra você como santista, nascido em Santos. Tem que pontuar. Que ano que você nasceu, Gabriel? 84. 84. Eu nasci quando o Santos foi campeão paulista contra o Corinthians com o gol de Serginho Chulapa e vivi a fila de 18 anos sendo massacrado pelo Corinthians. Cacete. De Marcelinho Carioca, que foi o jogador que eu mais odiei na história. Na minha história, se eu odiei algum jogador, tem que pontuar. Jogador, Marcelinho Carioca, como pessoa, gostaria muito de trazer ele aqui, porque é um cara vencedor no futebol, mas o que eu odiei este jogador não tá escrito. Mas rapidamente, olha só, vagabundo. E mandando você ficar quieto ainda, Gabriel. Vagabundo. Isso foi na Vila, isso aí. Vagabundo, ainda fez aquele golaço que ele meteu o chapéu na Vila, ganhou até placa. O Pelé tava na Vila. É o Pelé que recomendou a placa. Foi ele, né? Foi um golaço. Eu tava escutando o jogo, porque naquela época você não tinha essa quantidade de transmissão. Eu tava ouvindo no rádio, na Rádio Cultura, com Edson Calegares.
Olha só. narrando e Guido Bortolomazzi comentando. Eu nunca esqueço ele narrando Marcelinho gol. E que golaço, hein? O Guido Bortolomazzi cantou, narrou o gol inteiro pra mim. Eu falei, meu Deus, foi um golaço, tô ferrado na escola. Mas o que eu queria te perguntar, você como santista e admirador, principalmente da parte de patrimônios, e também conversando sobre estádio, a Vila Belmiro, que é um patrimônio mundial, tem aí a grande possibilidade dela ser demolida para a construção de uma arena. E a gente vê hoje no futebol, a Vila Belmiro antiga aí, ó, os jornalistas tudo dentro, isso aí. Tudo entrava. Olha que lindo olha assim, que coisa engraçada. As pessoas não usavam camiseta. Eu vi fotos antigas, não existia camiseta. Ninguém usava camiseta. Exatamente. Olha, você só vê gente, camisa manga curta, muito, até terno. Camisa de manga curta, mas você não via camiseta nessa época. Camiseta é uma coisa nova. Hoje você vê como é que ficou muito comercial o futebol. E ficou mais elite, né? O comercial também tá mais elitista. Antes também. A gente, às vezes eu vejo vídeos, né, de Copa do Mundo, eu tenho uma coleção de Copa das Copas em DVDs, e aí eu vejo as Copas antigas, da década de 60, 70, a torcida ia de social. Sim. Social, chapéu. Sim. Mas o que eu queria perguntar é a sua opinião em relação a esse novo futebol, essa modernização, porque hoje as arenas, né, você tem a arena de Itaquera do Corinthians, você tem o Allianz Parque, o Morumbi ainda não, porque o Morumbi é grande, mas tudo indica que a Vila Belmiro vai ser demolida, vai ser construída uma arena no mesmo lugar. Mas essa vila que você viveu, que nós vivemos, não existirá mais. E provavelmente durante toda a construção da nova arena, o Santos vai vir jogar aqui no Pacaembu, que também passou por reforma. Hoje o Pacaembu, se eu não me engano, vai caber no máximo 25 mil torcedores. Como que você enxerga essa mudança, a demolição da Vila Belmiro como um patrimônio histórico e também num olhar de futebol? Você acha que a arena, ela é hoje importante? E esse é o projeto, ó. Não. Parece uma impressora também, né? Então. Eu acho um absurdo isso. Mas não vai ter o Robinho. Eu acho que... Não vão colocar. Eu acho que os interesses financeiros, políticos, eles vão além da Fórmula 1 mesmo, exatamente a mesma coisa. Eu acho péssimo isso. Eu acho que... teria que ser mantida a mesma coisa que fizeram com o Pacaembu, né? Eu lembro daquela concha que tinha no Pacaembu, não tem mais nada disso, vai acabar, não, mas vai ser melhor, o futebol evoluiu. Cara, mas então preserva o patrimônio e faz um outro estádio grande, mas usa para outras coisas esse evento, o estádio, principalmente onde está. A Vila Belmiro é literalmente uma vila, ou seja, vocês já foram lá, as casinhas, elas circundam. Sim. Aquela história de você ser aconchegante, imagina colocar um negócio desse no meio daquelas casas, são casinhas antigas, bonitas, patrimônio, lugar para visitação, vai virar essa história. Então, para mim, isso foi péssimo, como foi péssimo o que estão fazendo no Pacaembu. Ah, não, mas é melhor, vai ser melhor para o futebol, para as pessoas, a acomodação. Cara, e o patrimônio? Talvez vocês não saibam, a mesma coisa aconteceu com a Bolsa de Café e na época meu pai conseguiu fazer o tombamento usando o lado político. A Bolsa de Café ia ser destruída, olha só, porque o IBC queria construir prédios ali no lugar para trazer não sei o quê, para trazer recurso para o café, iam destruir a Bolsa de Café. Meu pai pegou o carro, veio para São Paulo e conversou com Afonso Celso Pastore, que era secretário da Fazenda, e com Paulo Maluf. E claro, o Maluf queria alguma coisa em troca. E não era dinheiro, não falar de propina, não. Queria prestígio. A única coisa que ele pediu para o meu pai, apresentar os vereadores de Santos, deputados, esse pessoal todo que estava, para fortalecer a campanha dele, ele continuar na política. E foi para Santos. Essa foi o ponto de troca, só isso. E o Maluf, Afonso Celso Pastore e um outro que era secretário de turismo, até hoje, quando você entrar na Bolsa de Café, você vai ver do lado esquerdo, tem lá a placa com o nome do meu pai e desses, inclusive do secretário de turismo, como tombamento. E tombaram a Bolsa e hoje é patrimônio, você não pode tocar. Eu acho que o Santos perdeu tempo, não só o estádio do Santos, poderiam ter feito isso antes, como o Parque Balneário. O Parque Balneário, ele tinha muita história para se tornar também como patrimônio, como um prédio tombado, só que
os caras vão antes, né? O cara que tem a cabeça no financeiro, na política, na economia e tal, esse cara é muito mais rápido do que o poeta. O poeta, ele acha que aquilo vai ser imexível. Não, ninguém nunca vai mexer. Eu, pra mim, não sei qual a opinião de vocês, eu acho que a Vila não poderia, era intocável. Até por quem jogou lá, cara. Que isso? Então, que eu isso? tenho... Não podia mexer naquilo. Aquilo era a casa do Pelé. Eu tenho uma opinião similar, eu sou a favor da construção da arena, mesmo porque hoje, eu lembro quando eu era moleque, cabia 26, 27 mil pessoas na não podia Vila. mudar a arquitetura. Hoje cabem 16 mil pessoas, então assim, a estrutura é a mesma, mas foi reduzindo de tamanho por conta de aspectos de segurança, mas eu manteria a Vila, construiria um novo estádio em um outro lugar, ou aqui em São Paulo, ou em outro terreno em Santos. Eu, por exemplo, transformaria a Vila Belmiro num museu ou um próprio centro de treinamento. Você pode treinar no campo ali da Vila, um belo campo, CT, né? Mas eu não destruiria a Vila Belmiro também. Essa é a minha opinião, mas sou a favor da arena, porque hoje você tem, por exemplo, o Corinthians. Vamos trazer aqui para o nosso território paulista. O Corinthians hoje, quando na grande maioria lota a arena, é 3 milhões, 4 milhões de renda. O Palmeiras é 5 milhões de renda. O São Paulo, 5 milhões. O Santos faz 500 mil de renda. E hoje a bilheteria, ela é muito importante. Antigamente, na minha época, a bilheteria não era tão importante. Mas poderia usar, Gabriel, é o que você falou. Você tendo uma outra arena, tem um lugar para visitação, tem um museu Pelé lá dentro, ou seja, fazer toda a história do Pelé e do Santos lá dentro e se remunerar com isso. Eu vejo muita gente de fora vindo visitar a Vila. O cara vai, não é para conhecer Santos, não. É para conhecer a Vila Belmiro. Eu tive em Liverpool, lá tem Everton e Liverpool são... Qual é o nome do concorrente do Liverpool direto da cidade? Você sabe, Matheus? É o Everton. Everton mesmo, né? Muito bem. Cara, os caras faturam uma puta grana na visitação e venda de camisa no estádio. Mas nos dois, são os concorrentes e se ajudam. Os caras proporcionam um tour que você sai de um, vai pro outro, sai do outro, vai pro um, às vezes chamam um técnico. E as pessoas, muitas vezes, eu, por exemplo, fui para Liverpool por causa de Beatles. Tem muita gente que vai para Liverpool para conhecer o estádio do Liverpool, o Everton, se escuta o hino, o famoso hino. O cara, quando entra no estádio, ele põe a mão no banner, que é um pássaro super conhecido, e entra cantando aquilo. Você senta no banco dos reservas. Cara, você tem uma experiência, uma imersão, como tem no Real Madrid, como tem no Allianz de Munique, né? Eu acho que poderia ir para esse caminho, explorar mais turístico, explorar o lado cultural e o patrimônio histórico. Eu acho sacanagem você destruir para construir uma coisa melhor em cima. Faz outra melhor do lado. Então, eu também sou a favor disso. Agora,